do futebol brasileiro que 2 anos depois da sua primeira conquista, ele ainda esteja quase todo lá. Para os padrões do futebol brasileiro, isso é muito raro de acontecer. Basta a gente lembrar que antes do Flamengo, o último time que havia feito uma campanha assim brilhante, histórica, era até então a melhor campanha dos pontos corridos, foi o Corinthians de 2015. E o Corinthians de 2015 foi desmanchado, desmantelado, assim que foi campeão brasileiro naquele ano. Porque é assim que as coisas funcionam na média do nosso futebol. Então, este Flamengo é um ponto fora da curva. Do time campeão de 2019, a gente tem que descolorir apenas o Pablo Mari e o Rafinha. Do time titular campeão brasileiro de 2019 e da Libertadores de 19 e estadual de 19, apenas 2 jogadores saíram. E um deles saiu por vontade própria, né? O Rafinha quis ir embora, que recebeu uma proposta para ganhar 3 vezes mais na Grécia, e ele quis sair. O Flamengo só vendeu um jogador campeão brasileiro de 19, que foi o Pablo Mari, para o Arsenal. Trouxe depois disso 3 zagueiros, né? Um da Europa que acaba de chegar, o Bruno, Léo Pereira, Gustavo Henrique, ainda não conseguiu chegar no patamar que estava o Mari. Mas eu acho que isso ajuda a explicar o domínio que a gente tem do Flamengo hoje em dia. É um clube que é campeão, tem os melhores jogadores do Brasil e não precisa se desfazer deles depois de uma temporada vitoriosa, Arnaldo. Rizek, eu acho que isso é muito raro no futebol brasileiro, você tem razão. Me faz lembrar o Flamengo, o primeiro grande Flamengo da nossa geração, o Flamengo do Zico, que perdurou algum tempo, né? Embora aquele time campeão mundial tenha jogado poucas partidas junto àquela escalação, esse Flamengo aí do Jorge Jesus acabou jogando até mais e ficou para a próxima temporada para um bicampeonato. A base é muito forte, é importante, mas você vê no Flamengo 2021, herdando a temporada de 2020, algumas pequenas alterações que levam à marca do novo treinador. E aí que nós vamos ver esse Flamengo reestreando com William Arão na zaga e Diego no meio de campo, que talvez seja a marca do Rogério Ceni no trabalho atual, que ainda não convenceu todo o torcedor rubro-negro, né? Isso daí precisa deixar claro. O Rogério Ceni não conseguiu, no comando do Flamengo, reeditar o time, embora a base tenha permanecido, que encantou o Brasil e a América do Sul em 2019. O que ele optou foi por uma iniciativa ousada que privilegiasse aquela base e colocasse ainda um jogador mais ofensivo na engrenagem, e um jogador que tem representatividade de liderança no vestiário. Foi uma tacada estratégica, mais do que tática, na minha visão, a entrada do Diego. Mais do que o William Arão na zaga, é Diego no meio de campo, capaz de fazer desse Flamengo atual um time que reúna numa mesma equipe, uma coisa ousada: Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Eu acho que, se a gente levar em consideração que nem o Jorge Jesus cometeu tal ousadia, o Rogério tem essa bandeira e inicia o trabalho contra o Bangu com essa bandeira. É verdade que o Rodrigo Caio ainda não pode jogar, o Arão está na zaga também por isso, mas a sinalização é que o Arão vai ser zagueiro daqui para frente, e esse time, esse quinteto, vai ser a base inicial do Flamengo para a temporada. É uma maneira, a gente pode até debater os porquês do Rogério Ceni insistir nesse time. Eu acho que ele é um time interessante, mas que já mostrou algumas fragilidades quando enfrentou equipes mais fortes. Isso é uma boa discussão porque o Flamengo vai disputar daqui para frente. Uma coisa é o jogo com o Bangu, um estadual em andamento, em que até o time reserva domina o estadual. Uma coisa é a Libertadores, ou a Supercopa, ou o Brasileirão que vem pela frente. Então, Arnaldo, vou pegar o seu gancho de reforços, de como o Flamengo pode evoluir. Essa aqui é a base do Flamengo, que começa uma história vitoriosa. Vou mostrar todos os títulos desta base, deste Flamengo base, né? Esse time, ele é campeão carioca, brasileiro da Libertadores em 19. Em 2020, ele repete a dose no estadual, ele repete a dose no brasileiro, ganha a Supercopa do Brasil, ganha a Recopa, nas oitavas de final da Libertadores.
E aí eu queria mostrar para vocês os reforços, para vocês verem que essa base foi montada em 2019 e de lá para cá o Flamengo fez apenas alguns ajustes, mas ajustes muito mais de elenco do que para o time principal dele. Em 2019, chegam os jogadores que fazem a história do Flamengo vencedor desse time. Rodrigo Caio, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, João Lucas num degrau abaixo, evidentemente, Rafinha, Pablo Mari, Gerson, Felipe Luiz. Olha a lista de reforços do Flamengo em 2019. Para 2020, o Flamengo trouxe jogadores também muito impressionantes, mas notem que esses jogadores vieram muito mais para compor o elenco, melhorar o elenco, do que melhorar o time titular exatamente. O Pedro, que é um baita nome, não foi titular do Flamengo, né, em 2020. O Isla veio para o lugar do Rafinha. O Michael veio para ser reserva. O Thiago Maia brigou por posição. O Léo Pereira veio, em tese, para substituir o Mari. Não conseguiu, terminou com o Arão titular da temporada 2020. Pedro Rocha nunca conseguiu ser uma grande opção. E o Gustavo Henrique acabou jogando, mas não convencendo. E para 2021, por enquanto, só o Bruno Viana. Só o Bruno Viana. Você entende, Rogério? Ó, Arnaldo, se colocando no lugar do Rogério, que o Flamengo deveria, então, estar mais atento ao mercado, Arnaldo? Foi isso que eu entendi do seu comentário? Não necessariamente. O que eu entendo é que a formação titular atual do Flamengo, que vai atuar contra o Bangu, com Arão na zaga, Diego como titular, ela é uma formação que serve para algumas partidas. Eu não acho que seja um time como o de 2019, que você encarasse qualquer adversário com aquela formação maravilhosa que você mostrou naquele pôster lindo ali, com Pablo Mari e Rafinha. Eu acho que o Flamengo, nova versão, Flamengo 2021, embora com 9 daqueles titulares, vai ter que se adaptar, eu entendo, com escalações não completamente diferentes, mas com alguns ajustes dependendo do adversário. É a minha visão. Eu entendo que aquele time que podia encarar qualquer um de igual para igual, aliás, com superioridade, os outros tentavam jogar de igual para igual com o Flamengo, esse time não existe mais, embora a zaga, a base toda esteja lá e só a zaga tenha sido modificada. Eu entendo que o Flamengo 2021, mesmo não investindo, é um time muito forte, que tem alguns reservas muito bons, como o Pedro, e alguns meninos da base que, amadurecendo, podem vingar. O estadual deu algumas pistas. Nessa função que era ocupada pelo Arão, o João Gomes já deu alguns sinais no Brasileiro do ano passado, agora o Hugo Moura está de volta. É uma posição, o volante, que você sabe, Rizé, que eu sou apaixonado, que é estratégica em algumas situações. Eu vejo como alternativa, mesmo com os meninos, João Gomes e Hugo Moura, a formação um pouco mais cautelosa do Flamengo para algumas partidas contra adversários específicos que ele vai enfrentar na temporada. Não desses estaduais, desses times do estadual do Rio de Janeiro. Times que ele vai enfrentar, por exemplo, a partir da Supercopa com o Palmeiras, ou na fase de grupos da Libertadores, ou no Brasileirão. A formação com o Diego como volante, ela foi aprovada até a página 2, na minha visão. Ela não funcionou muito bem em várias situações. E o Flamengo acaba o Campeonato Brasileiro jogando com a formação titular contra o São Paulo, mostrando muita fragilidade defensiva. É um alerta apenas. Então, eu acho que é uma coisa para se trabalhar na frente, nas partidas mesmo, ou nesse período que o Rogério treinou com esses jogadores, enquanto os reservas e mais novos disputavam o estadual. Bárbara? O Rizek, tem uma coisa que é interessante, porque a situação de crise, de mudança em relação à receita dos clubes, bate em todo mundo, até para o Flamengo, né? Então, assim, em 2020, em janeiro de 2020, o Flamengo tinha uma receita que se aproximava de R$1 bilhão e chegou aí a mais de 400 milhões de reais dessa receita só em venda de jogadores. Em 2020, 7 jogadores da base foram negociados para aliviar a folha salarial. O Flamengo, ele é um time muito grande, ganhou tudo que ganhou nos últimos anos, mas ele é um time muito caro. Então, assim, esse ano, por conta da realidade diferente de a gente não ter presença de público no estádio,
a renda do Flamengo não consegue ser mais a mesma do ano, principalmente de 2019, a realidade do clube vai mudar, não vai ter jeito. E eu acho que isso impacta no fato do time ter contratado apenas um jogador para essa temporada por enquanto, porque ele entende que nesse momento existe também uma necessidade de aliviar essa folha. Acho que o Flamengo pode ser muito inteligente agora, muito estratégico. Ele tem ótimos jogadores na base, que ele pode usar o estadual para trabalhar. Ele é um dos poucos clubes que pode se dar ao luxo de usar o estadual realmente para trabalhar o seu elenco, porque não vai existir uma grande pressão em cima desse time se não for campeão carioca, por exemplo, né? Existe um retorno aí nos últimos 2 anos impressionante desse time que não precisa dar para sua torcida o título do Campeonato Carioca. Se não ganhar, tá tudo certo. Então, eu acho que o Flamengo tem uma grande oportunidade agora de rever a sua realidade para um ano que vai ser difícil para todo mundo, inclusive para um time todo poderoso como ele, porque a sua realidade, apesar de ser uma realidade privilegiada pela organização que teve nos últimos anos, pelas vendas maravilhosas que fez de sua base, de jogadores muito importantes do futebol brasileiro que hoje já são inclusive realidade na Europa, tem também uma questão muito real, muito que a gente não pode desconsiderar, que é um time extremamente caro. E se eu colocasse gelo no sangue e virasse Marcos Braz por um dia, o diretor de futebol do Flamengo, eu também diria internamente, Serginho, que esse elenco pode dar mais. Como assim pode dar mais se foi campeão brasileiro? Esse elenco, a qualidade que ele tem, não era para ser campeão brasileiro no último minuto, dependendo de um resultado do Corinthians contra o Internacional em Porto Alegre, ou alguns centímetros para cá ou para lá num gol anulado do Edenilson. Um elenco como esse do Flamengo tinha tudo para, se não repetir de forma idêntica, chegar perto da campanha histórica de 2019. Não cair numas oitavas de final contra um time muito inferior, mas muito inferior a ele, em 2 jogos, ida e volta, que foi o Racing. Então eu também imagino que a contratação de apenas um jogador, o Bruno Viana, sendo que o Flamengo está liberando também um zagueiro para o Bragantino, né? Então sai um zagueiro, que é o Natan, entra outro, acho que é também uma sinalização de que, olha, o nosso time segue sendo ainda muito superior aos demais e vai ter a chance agora com o Rogério, começando o trabalho desde o começo, de mostrar que ele, Rogério, como técnico, pode fazer aquilo que ele mesmo acredita, que é tirar o máximo desse elenco do Flamengo, Serginho. Você sabe o que impressiona, Rizek, quando a gente vê aquele quadro, né? E as contratações de 2019, 2020 e a única contratação de 2021, impressiona como deu tudo certo em 2019, né? Tudo certo mesmo, né? O grau de acerto ali, e a gente nem precisa entrar na questão tática, o quanto o Jorge Jesus conseguiu fazer aqueles caras jogarem de uma forma mágica, né? Quer dizer, o 2019 é um negócio completamente fora da caixinha, não só em termos de Flamengo, mas em termos de futebol brasileiro. Eu acho que poucas vezes a gente viu numa temporada acontecer um milagre, uma transformação, uma alquimia. A gente pode usar uma panaceia, né? Qualquer palavra para tentar definir 2019, a gente não vai chegar lá. 2020, aquelas contratações que a gente colocou no quadro, não me parece que eram contratações, esses caras vieram aqui compor o elenco. Era jogador para brigar para ser titular, né? E acabou não acontecendo, né? Esses jogadores não conseguiram, né? O Flamengo não conseguiu montar um elenco à altura do time titular de 2019. 2020 tentou fazer isso, não deu certo. 2021 nem vai tentar porque a folha está alta demais, é o que a Bárbara falou, né? Olha lá, a gente está vendo, né? Gustavo Henrique e Léo Pereira, os dois entraram para ser titulares do Flamengo. O Thiago Maia era para brigar ali por uma posição de volante. Michael, sim, acho que era a ideia de ser, sim, um reserva de contra-ataque, algo assim, né? Isla era para ser titular, né? Pedro tem ali uma oportunidade, e Pedro Rocha era para brigar por uma posição ali de extrema do lado do campo. Então, assim, em 2020, esses jogadores aí, eles não conseguiram encorpar o elenco a ponto do Flamengo conseguir passar uma temporada toda podendo trocar várias vezes, né? E o que o Arnaldo falou é verdadeiro, faltou consistência para o Flamengo. Ganhou, foi campeão brasileiro, mas o Flamengo não chega na Copa do Brasil, o Flamengo fica pelo caminho na Libertadores, que para o tamanho daquele Flamengo, né,
foi uma temporada que, apesar do sucesso do brasileiro, né, poderia ter ido mais longe, né, pela qualidade toda. Então, acho que em 2021 chegou a vez de dar ao treinador, né, olha, as peças estão aí, está na hora desse elenco se tornar mais consistente. Não precisa ser o que foi 2019. Aquilo é uma coisa que é um meteoro, cai de vez em quando, né? Não vai cair de novo a princípio, né? Mas o Flamengo pode entregar mais, e eu acho que é essa a missão do Rogério Ceni. Agora, Serginho, caiu muito na conta do Domenech Torrent, né? O fato dele não conseguir ter colocado este elenco do Flamengo recheado com os jogadores que você citou, num patamar pelo menos próximo daquilo que o seu antecessor havia feito. O Rogério assumiu o time na reta final de Campeonato Brasileiro. Me parece que o Rogério está diante de um grande desafio agora, que é dar a cara dele, né? Começar um trabalho com a cara dele. O Rogério, como técnico, até aqui é o seguinte: começou no São Paulo, não considero que o trabalho dele tenha sido positivo no São Paulo, perdeu jogos importantes, foi para o Fortaleza, onde conseguiu fazer um trabalho histórico. No Fortaleza, o trabalho dele é histórico, né? Campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, bicampeão estadual, um trabalho histórico. Interrompido no meio para assumir o Cruzeiro, em 2019, primeiramente, né, com apenas 8 jogos, aí retornou ao Fortaleza e depois interrompido de novo para assumir o Flamengo. E no Flamengo, o que ele fez foi um trabalho emergencial, né? Assumiu um time brigando pelo título e entregou o time campeão no limite, mas foram apenas 22 jogos. Agora é que eu acho que o Rogério está diante de um desafio de fato para mostrar a sua cara. Que técnico é esse? Me parece que é agora que a gente vai começar a ver o Rogério, Bárbara. E uma coisa que você fala que eu acho que a gente não pode deixar de lembrar sempre é que quando o Rogério chega no Flamengo, além dele não ter tempo, por uma questão de data mesmo, calendário, existe uma pressão muito grande em cima desse trabalho, porque ele pega um time muito vencedor na mão de um treinador que teoricamente não deu certo, quer dizer, teoricamente não, né? Não deu certo, e a única alternativa que ele tem é fazer dar certo. Ele não tem uma outra alternativa, independente do que ele fizesse. E num primeiro momento, ele tentou espelhar o time do Jesus. O que eu entendi do Rogério foi, num primeiro momento, ele pensou o seguinte: cara, eu vou tentar trazer o time do Jesus de volta, né? Só que não é assim. Primeiro que tem um gap, tem uma interrupção de trabalho, né, ali, tem uma distância para ele e do Jorge Jesus de data mesmo, de tempo. Segundo que alguns jogadores saíram, jogadores que são importantes para o sistema defensivo do Flamengo, como o Mari, e também a gente viu a saída do Rafinha. E terceiro, que o Rogério Ceni não é o Jesus. Então, ele foi pressionado a desenvolver um trabalho que eu não tenho certeza se ele tinha convicção, pelo que a gente viu ao longo do campeonato, pelas mudanças que ele fez. Acho que aqui a gente pode concordar que ele não tinha muita convicção do que ele está fazendo, e agora ele tem a chance de colocar em campo o que ele realmente acredita. Agora, eu tenho uma dúvida, eu tenho até uma provocação para fazer com vocês, quando a gente fala muito de Flamengo, do patamar que o Flamengo ocupa, o fato de ser um time hoje que está numa situação, numa realidade muito diferente dos demais. Só serve para o Flamengo ser campeão de tudo? Eu tenho um pouco essa dúvida. Eu fico com a sensação, às vezes, que, assim, para o Flamengo ser vencedor, pelo patamar que ele atingiu, só vai servir se ele for campeão de tudo. Então, não importa se ele for campeão brasileiro. Se ele não for da Copa do Brasil e da Libertadores, o ano foi pro ralo. Vocês têm essa sensação? Porque, assim, às vezes a gente pega o Flamengo e compara o Flamengo a outras equipes na Europa que são soberanas. Sei lá, Juventus, eu tô vendo o Arnaldo rindo, já quero até saber o que ele tem para falar. Juventus na Itália, Bayern de Munique na Alemanha. Beleza, gente, mas assim, apesar da disparidade do Flamengo para os demais no Brasil, a realidade lá é outra. Você pegar esses times que ganham